Amados, para mim é motivo de honra, de alegria estarmos aqui. Eu quero hoje glorificar a Deus, porque Deus ele tem sido maravilhoso e tudo isso é para a honra e a glória do Senhor. O que nós estamos ouvindo aqui é um trabalhar de Deus, é Deus agindo, falando através dos testemunhos, através das vidas que chegaram aqui. E eu tenho certeza que cada vida que chegou hoje aqui vai sair daqui renovado. Fomos abençoados através do louvor, através da ministração do pastor Marcelo, maravilhosa. Foi uma bênção do apóstolo Devi, foi bênção. A bispa Ana, depois a bispa Célia. Então, se nós parássemos agora, já estávamos de bom tamanho, né? Mas Deus me deu uma palavra e eu queria compartilhar com vocês também nessa noite tão especial. E essa palavra, ela tem tudo a ver conosco. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 19 a 21. Hoje vamos tratar de uma palavra que eu venho ruminando essa palavra já há alguns dias. E eu venho comendo essa palavra, me nutrindo desta palavra, porque Deus tem sido magnífico com a nossa vida. E nós hoje vamos falar a respeito da valorização do chamado. A valorização do chamado é algo que hoje precisa ser despertado na vida da igreja. 1 Reis 1, 1 Reis 19, verso 19 a 21 diz assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de boi, diga 12 parelhas de boi, conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias e disse: Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse: E então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias: Lembre-se do que fiz a você. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e os matou, queimou os equipamentos de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Vamos orar. Senhor, estamos diante da tua presença e sabemos que tu estás aqui. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, nós hoje queremos despertar no coração dos irmãos a valorização do chamado de Deus na vida de cada um aqui. Eu tenho algo dentro de mim que eu digo sempre: não existe nada mais importante do que o meu chamado. Nada. O chamado que Deus tem nos dado é algo muito especial. E eu valorizo muito o que Deus nos deu. E eu luto para que esteja de pé, porque a Bíblia diz: olha, quem estiver de pé, cuidado para que não caia. Porque só cai quem está de pé. Quem já caiu, a tendência é se levantar. Mas só cai quem está de pé. Então quem está de pé é mira do diabo, é mira dos demônios, é um alvo. E nós precisamos ter esse entendimento de que Deus, ele nos chamou, nos escolheu de uma maneira muito especial. E esse texto mostra a atitude de um homem de Deus chamado Eliseu. Elias estava há pouco tempo na caverna. E ele teve uma experiência muito forte com Deus. E ele fugiu para a caverna para se esconder de Jezabel.
E a Bíblia diz que ele andou dias e dias até chegar nesse local. E quando ele chegou lá, ele passou alguns dias por lá e Deus chamou ele e disse: o que fazes aqui, Elias? Aí ele diz: olha, só sobrou eu que fui fiel a ti, todos se dobraram diante de Baal, só eu que fiquei como digno a ti. Aí Deus disse: não, ninguém correu, todos os profetas estão lá, só você fugiu e está aqui dentro dessa caverna. O que nós começamos a aprender com esse texto é que às vezes nós achamos que estamos fazendo o certo e todo mundo está fazendo o errado. E essa concepção muitas vezes acontece com os maiores homens de Deus. E nós muitas vezes precisamos entrar numa caverna para Deus nos orientar. E muitas vezes a caverna é uma crise financeira, é uma dificuldade, é um problema que surge, que você diz: meu Deus, eu não esperava isso. E você começa a se encavernar, e você começa a questionar, e você acha que não merecia aquilo, que não podia estar passando por aquilo, que não deveria ser para você aquilo e tudo mais. Que tinha pessoas que mereciam aquilo e você é que está enfrentando a barra. Essas coisas que nós muitas vezes questionamos diante de Deus. E Elias estava fazendo justamente isso. E nós, muitas vezes, precisamos entrar numa caverna para Deus nos orientar e sinalizar na nossa vida que nós não estamos no caminho. Elias, quando ele saiu de Israel e ele entrou nessa caverna, Deus, quando fala para ele, ele vai até a porta da caverna e veio um terremoto naquele dia e ele achava até que Deus estava no terremoto. Deus não estava. Depois veio uma tempestade, ele achava também que Deus estava e Deus não estava. Porque quando nós achamos, vivemos no mundo da astrologia, nós achamos muita coisa. Achamos que Deus está no terremoto, achamos que Deus está na tempestade, achamos que Deus está em muita coisa e muitas vezes Deus não está. E depois veio uma brisa suave e ele achava que Deus não estava ali e Deus estava presente na brisa suave. E Deus fala para ele: o que fazes aqui? Repreende, manda ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. Tem caminhos que muitas vezes nós trilhamos no nosso dia a dia e nós falamos no nosso coração e dizemos: eu nunca mais quero passar por isso, nunca mais quero passar por esse caminho. Mas Deus, ele às vezes manda você voltar pelo mesmo caminho. Deus às vezes manda você voltar pelo mesmo caminho para mostrar que ele é grande na sua vida. Amém? Para que todos vejam que Deus lhe honrou, que Deus lhe abençoou, que Deus lhe prosperou. E Deus disse: olha, tu vais sair dessa caverna e tu vais ungir Ageu como rei e tu vai ungir a Eliseu como teu sucessor. Eliseu. E Eliseu estava muito longe de onde estava Elias. A Bíblia diz que Elias foi até o encontro de Eliseu e quando ele chega lá, Eliseu estava trabalhando. Eliseu trabalhava como agricultor e ele era um homem que tinha posses. Ele tinha 12 juntas de boi que estava trabalhando na sua seara. Ou seja, ele tinha 24 bois arando. A junta de boi é uma parelha de bois. E ali ele estava na 12ª arando o boi, arando a terra com os bois. E aí o que é que acontece? Deus fala para o profeta e diz: profeta, vai e unge o meu servo como sucessor. E a Bíblia diz que ele vai no campo, o cara está lá rasgando a terra com o arado na mão, e quem está trabalhando com arado não pode nem piscar, nem para a direita nem para a esquerda, porque o arado pode se virar para o lado dele e até matar quem está rasgando a terra.
tem que ter uma atenção especial. Então ele estava muito concentrado ali, rasgando a terra, os bois puxando e ele em cima do arado, rasgando, desviando de pedra, de locais duros, para abrir ali o chão. E de repente pula um cara em cima dele, chamado Elias, e joga uma capa em cima dele e diz: assim diz o Senhor, tu serás o meu sucessor. E a partir de agora o Espírito de Deus está sobre a tua vida. E o que mais me fascina é que ele ali, surpreendido, acometido com aquela surpresa, aquele impacto, né? Aquele ataque surpresa em cima dele, né? Ele poderia dizer: calma, rapaz, que é isso? Ele disse: olha, Deus está falando para mim e para você que hoje você vai ser sucessor. Quantos de nós estamos dispostos a deixar tudo para trás? Quantos de nós estamos dispostos a deixar tudo aquilo que acreditamos, toda a nossa história, toda a nossa imagem, todo o nosso passado, deixar tudo para trás para se tornar uma pessoa diferente? Ou é melhor deixar tudo como está, deixar tudo quieto? Quem de nós deixaria o conhecido para se lançar ao desconhecido? Quantos de nós aceitaria deixar o conforto que temos para pisar no solo da aventura? Quem estaria disposto a deixar a estabilidade para seguir o caminho da incerteza? Será que todos aqui estão abertos para isso? Quantos estão dispostos a largar o seu comodismo pelo desconforto? Quantos estão dispostos a deixar o seu deleite, o seu bem-estar para pregar o evangelho? Amados, o texto desta palavra nos leva a uma das passagens mais belas da Bíblia e fala do nosso chamado, do chamado de Deus para a nossa vida, e serve para refletirmos que Deus tem algo muito extraordinário para a nossa vida. Eliseu não pensou, não duvidou, não questionou sobre o seu chamado, simplesmente ele largou tudo para seguir a vontade de Deus. E sabemos quanto é difícil para muitos tomar esta atitude. É difícil, uma vez que somos humanos, fracos, né? Pecadores. Nem todos estão dispostos a deixar tudo para trás. Para alguns é muito difícil, mas Deus, ele quando chama, ele capacita, e quando ele capacita, ele envia, e quando ele envia, ele supre. Deus, ele sempre honra, sempre honra. Então, nós temos uma tendência a nos apegarmos àquilo que nós investimos a vida inteira, como nossos bens, nosso emprego, nosso lar aconchegante, nossas pessoas queridas, nossos pais e muitas outras situações que muitas vezes nós não gostaríamos de abrir mão. Mas veja o que diz o texto: Deus mandou Elias ir até Eliseu e ungí-lo como seu sucessor. E encontrou Eliseu no campo, não encontrou Eliseu na igreja, não encontrou Eliseu no altar, encontrou Eliseu no campo lavrando com 12 juntas de boi. E Elias lança a capa sobre Eliseu, conforme ordenara o Senhor. E a primeira atitude que Eliseu tomou foi: deixa eu me despedir do meu lar, dos meus parentes e dos meus amigos. E em seguida ele voltou para o campo. Veja o que ele fez: matou os bois que ele tinha e queimou os arados que ele tinha, e fez dele lenha, e fez um churrasco grande, e serviu a todos que estavam lá. E virou as costas para tudo que possuía. Um ato que simboliza romper definitivamente com o seu passado. Nós, muitas vezes, nós não queremos viver isso. Queremos abraçar, muitas vezes, um chamado de comodidade. Eu digo sempre o seguinte: Deus, ele tem um chamado para cada um aqui. E Deus tem um chamado forte com cada um aqui.
Essa palavra eu a ministrei domingo pela manhã na igreja El Shaddai em Cotia. E eu estava com outra ministração, mas o Senhor disse, não, eu quero que você ministre essa palavra hoje. E eu estava resistindo para não pregar hoje essa palavra, porque eu tinha estudado o dia todo uma outra palavra para ministrar. Mas o Senhor, Ele disse, eu quero essa palavra. E eu estava ali remoendo, e o Espírito sempre vence para mim. E eu disse, tá bom, Senhor, eu vou pregar o que tu estás querendo. E muitas vezes, amados, nós estamos sempre, às vezes, resistindo. Muitas vezes, resistindo o que Deus quer. Você veja, Deus queria que eu ministrasse essa palavra. Eu, com já tanta experiência com Deus, eu estava resistindo, querendo entregar uma outra palavra. Porque eu passei o dia todo sendo ministrado no meu coração e tudo mais. E eu disse, não vou abrir mão. Eu passei o dia todo orando no meu quarto. Eu desci do meu quarto agora de noite, você acredita? Orando. O dia inteiro. Orando, me preparando para trazer a palavra. E quando chega assim, aí Deus diz, eu não quero isso. Eu quero que você vai fazer o que eu estou pedindo, porque eu conheço a necessidade de cada um. E eu fiz porque eu obedeço, mas de impacto eu até resisti. Mas o que Deus ele nos ensina é que quando Eliseu ele tomou essa atitude de queimar os bois e de pegar o arado e fazer lenha, que era as ferramentas de trabalho dele, era que ele estava virando as costas para tudo que possuía. Muitos aqui têm um chamado especial de Deus para a sua vida, mas estão presos ao passado, estão presos ao arado, não queimaram o seu arado ainda e nem queimaram os seus bois. E por isso que a coisa precisa acontecer desta maneira. Amados, sabe qual é o grande problema? Que a maioria dos crentes que tem uma chamada especial na sua vida tem um medo. Olha, eu nunca vi gente pior do que crente com medo de passar fome. Com medo de passar fome, literalmente, é isso aí. Fome, medo de passar necessidade, medo de passar fome. Tem um medo de passar fome como eu nunca vi. Aí eu pergunto, amados, o Deus que chama é o Deus que capacita. E o Deus que capacita é o Deus que envia. E o Deus que envia é o Deus que supre. E o Deus que supre, meu querido, está aqui. Agora, muitas vezes, as coisas precisam ser enxergadas por um outro prisma. Um ato de Eliseu que marcou a minha vida foi que ele poderia dizer, mas olha, eu vou analisar, eu tenho minha fazenda, eu tenho minhas coisas. Ele não tosquenejou. Ele disse, deixa eu só dar um beijo no meu pai e na minha mãe. E ele foi. E ele nem avisou o que ia fazer. Queimou os bois e tomou uma atitude de pegar as ferramentas dele e fazer lenha. No momento que Eliseu partiu, ele destruiu todos os laços da sua vida antiga e se entregou totalmente a Deus. E isso é um belo exemplo de fé e de amor que Eliseu nos dá. E é bom lembrar que assim como ele, nós também temos uma profissão, família, vida pessoal, parentes. Mas na verdade muitos de nós não tomaria facilmente essa decisão para realizar a vontade de Deus. Muitos, não todos. Mas a maior lição que podemos extrair desse texto é com o exemplo de Eliseu, a sua fé, a sua coragem e o seu compromisso. Mas muitas vezes nós queremos o máximo de Deus para a nossa vida. E nós não temos tido coragem de queimar os nossos bois e queimar os nossos arados, porque é um pelar e um pecar. Não, se não dá certo aqui, eu tenho aqui. Se não der certo aqui, eu tenho aqui. Ora, então se Deus falhar comigo, eu tenho como me virar. Se Deus farrapar comigo, eu tenho como resolver. Se Deus não abrir a porta, a minha portinha aqui já está aberta. Se Deus não me der, olha, eu já tenho aqui. Sempre é essa questão. Ora, se você tem uma chamada de Deus e Deus tem falado com você, meu querido, eu quero te dizer uma coisa forte nessa noite para você entender.
Deus, ele quer abrir as comportas dos céus. Você sabia que ele é dono do ouro e da prata? E muitas vezes o ouro, nem a prata, nem o latão tem chegado na sua mão, porque você duvida e não queimou os seus bois e nem queimou os seus arados. E começa a viver uma dupla relação. Uma dupla relação. Ou seja, é uma relação que aparentemente é de fidelidade, mas que não é de fidelidade. É uma relação de aparente fidelidade. Porque quando nós acreditamos que Deus é Deus na nossa vida, amados, nós não temos medo de lançar a nossa vida na obra de Deus. A obra de Deus, amados, é a coisa mais rica e preciosa que alguém pode viver na sua vida. A gente olha que Eliseu deixou-se conduzir pelo Espírito Santo. E essa palavra que eu estou trazendo hoje, ela incomoda. Você sabia? Incomoda, ela é um espinho na carne, muitas vezes. Mas eu estou aqui para falar o que Deus mandou. Eu queria pregar outra coisa, mas Deus mandou pregar essa. Então segura o tranco aí, porque é o que Deus tem para a nossa vida. Amém? É o que o Espírito de Deus reservou. E eu pelejei para não pregar isso aqui. Mas a gente observa que o apego às coisas nos roubam a alegria, a felicidade, o entusiasmo e a vontade de obedecermos e de sermos fiéis a Deus. Engraçado é que eu vejo muita gente dizendo, não, eu tenho um chamado. Mas você investe mais no seu chamado ou na sua vida profissional? Você investe mais no seu chamado ou na sua vida cotidiana? A gente tem que investir naquilo que é mais importante. O que é mais importante para você? Você tem que ver. Porque quando Deus ele chamou Pedro, por exemplo, Pedro foi treinado por Jesus e tudo mais. Mas quando Pedro foi chamado por Jesus e tudo mais, Pedro não queimou o barco dele. E nem queimou a rede dele. E veja a tendência, quando Jesus morreu, o que foi que aconteceu? Voltou para o barco, voltou a pegar a rede dele e voltou para fazer o que fazia antes. Essa é a tendência de quem não queima o seu barco, de quem não queima os seus bois e de quem não queima as suas redes. Aí eu lhe pergunto, o apóstolo Paulo, ele nunca viu Jesus na vida, aqui na terra ele nunca viu. Que Paulo apareceu depois da morte de Jesus e ressurreição. Pedro, Tiago, João passou 3 anos e meio sendo treinado com o mestre. Mas não teve coragem de queimar o seu barco. Não teve coragem de queimar e de rasgar suas redes. Ele pendurou, deixou guardada, disse, eu vou sair com esse doido aí. Se esse cara estiver me enganando, eu volto. É assim que muitas vezes se pensa. Ah, não, eu vou com esse Jesus, é um cara bom, me senti bem com ele. Olha que presença maravilhosa, mas eu não vou arriscar não. Deixa meu barquinho aqui na garagem, depois eu pego ele se der bronca e eu vou pegar meus peixes. Entende? Então, ele estava acostumado com os cardumes, ele estava acostumado a ter o seu barco. Então, o que aconteceu? Quando Jesus morre, ressuscita e todo mundo fica triste, o que foi que Pedro, Tiago e João fez? Voltou para a pescaria, para a sua profissão antiga, voltar a fazer o que ele fazia antes. Ou seja, atitude de incrédulo, atitude de pessoas que não têm a fé genuína. Quando nós, amados, temos um chamado de Deus, nós temos que queimar o nosso passado. Queimar passado, queimar o que você foi, queimar o que você era, queimar o que você viveu e queimar toda a suposição de querer voltar para fazer o que você fazia antes. Porque se Deus tem um chamado com você, verdadeiro, você tem que arriscar, sabe o quê? É a sua cabeça. Arriscar a sua cabeça e dizer, eu me lanço, porque Deus é Deus na minha vida. Deus é Deus na minha vida. Amados, olha, Deus uma vez pegou esse profeta chamado Elias, que ungiu a Eliseu, e mandou ele ir para um lugar chamado Ribeiro de Querite. E disse, vai, porque vai vir uma seca grande, e vai para o Ribeiro de Querite.
E ele fica lá num local onde tinha um ribeirinho, tinha água. E a Bíblia diz que Deus, ele mandava corvos. Na cabeça de muitos isso aí é ficção. Na cabeça de muitos isso é doideira, é gibi, é almanaque, é Disney. Na cabeça de muitos isso é Disney. Mas na minha vida isso é real. Amém? Na cabeça de muitos que não creem, isso é doideira, isso é loucura. É porque não existe a fé genuína. Porque no momento que existe a fé genuína, a gente não duvida que Deus não possa pegar o urubu e trazer algo para a nossa vida. Deus usa quem quer, Ele faz como quer, aonde quer e como quer. Ele sabe trabalhar. Agora a grande questão é que nós queremos tudo PF, prato feito, tudo prontinho. Nós não queremos pagar o preço. O que é que acontece? Deus disse: Elias, vai para o Ribeiro de Querite. E lá eu te sustentarei. E a Bíblia diz que Deus mandava os corvos trazer carne e pão todo dia. E ele bebia água do ribeiro. Aí o ribeiro secou. Aí Deus disse: agora tu vai para outro local. Para onde? Tu vai para uma cidade chamada Sarepta. E eu levantei uma pessoa lá para te sustentar. Vê o segredo de Deus. Quando ele chega lá na cidade de Sarepta, só tinha fome, derrota, miséria, caos total. E ele se depara com uma mulher e diz: mulher, me arruma um pouco de água. Aí quando ela foi pegar o copo com água, ele disse: me traz algo também para comer. Ela disse: eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. A expectativa dessa mulher que Deus levantou para manter o profeta, ela disse: é para nós comermos e morrermos. A expectativa era de morte. Veja quem Deus botou para manter o profeta. Agora eu lhe pergunto: quem tinha um pouco de azeite? Era o profeta ou a viúva de Sarepta? A viúva. Quem tinha um pouco de farinha? Era o profeta ou a viúva de Sarepta? A viúva. Aí Deus usa o profeta e diz: a partir de hoje, nem o azeite se acabará e nem a farinha se acabará na tua panela. A partir de hoje haverá fartura. Ora, Deus leva ele para ser sustentado por uma mulher que estava quebrada, falida, desmantelada. Aí Deus leva a unção para a vida desta mulher e a farinha nunca se acabou, nem o azeite se acabou. Deus pega pessoas que você nem imagina que vai ser levantada para te honrar, para te abençoar, para suprir, porque muitas vezes nós geramos assim: ah, Deus vai mandar um cara que tem pelo menos umas 3 Ferrari para me manter. Deus manda da favela. Deus manda da favela. A irmãzinha mora lá na comunidade mais simples e ela chega e diz: olha aqui, pastor, pode fazer sua feira. Mas irmã, não, eu tenho um dinheirinho guardado, está aqui. Faça. Olha aqui o dinheiro da sua compra. Olha aqui o dinheiro do seu aluguel. Deus usa as mais simples. Muitas vezes nós fazemos uma ideia de que Deus pode usar um milionário. Deus usa os simples também. Deus pode usar os milionários também. Glória a Deus. Mas Deus usa quem Ele quer. Deus não usou a viúva de Sarepta, que não tinha nada. Mas a grande questão é: Deus deixou o profeta passar necessidade? Deus deixou o profeta passar fome? Deus deixou o profeta na mão? Se Deus mandou corvo suprir, aí Deus agora leva ele para Sarepta. E ele talvez na cabeça dele: será que essa mulher que vai me manter deve ser uma mulher rica, uma mulher poderosa, né? Vai ser bênção. Quando ele chega lá, a mulher quebrada, falida, tinha nada. Não tinha nada entre aspas, ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Deus só precisa do pouquinho para o milagre acontecer. Deus só precisa do pouquinho da sua fé. Deus só precisa de um pouco de atitude sua, para você se lançar e ver o milagre de Deus. Nós precisamos entender, amados, que Deus, Ele tem uma chamada poderosa. Agora nós muitas vezes estamos presos ao passado, presos às coisas, presos a muita coisa. E com medo de passar fome, medo de abrir mão. É o medo, é um espírito de medo grandioso, que muitas vezes tem tomado conta da igreja. E isso tem prejudicado, amarrado o ministério e amarrado o crescimento da obra. Porque Deus tem, amados, pessoas e pessoas. E eu acredito que todos aqui nesta noite têm um chamado poderosíssimo. Inclusive eu, porque isso é para mim.
Amém? Um chamado poderoso. Agora a grande questão é, como você se vê nesse cenário? Como você se vê nesse cenário? Você se vê como o Deus ou você se vê como o profeta? A gente tem que se ver como profeta. Então o profeta diz, olha, vai que eu vou mandar o corvo te dar de comer, e Deus honra. Depois Deus diz, sai daqui e vai para ali porque eu vou te manter, e Deus mantém. A gente observa, irmãos, que Deus ele sabe fazer as coisas. Aí Deus agora unge Eliseu. E Eliseu era um homem de posses, um homem de condição. Ele disse, sabe de uma coisa, eu vou abraçar o chamado de vez. E eu não vou dar para trás. E ele queimou os seus bois e queimou as suas ferramentas de trabalho. Para não voltar mais. Ele estava dando uma lição que dizia, o passado ali morreu. Dali para frente agora. Se você olhar a oportunidade que Deus deu a Pedro, Pedro decepcionou? Sim. Ele não queimou as redes, nem queimou o barco dele. Só foi Jesus passar 3 dias na sepultura, que na cabeça deles só dava o mar, o barco, a rede, voltar a fazer o que se fazia antes. Deixa eu te dizer o que Deus mandou eu te dizer. Enquanto você resistir, a coisa vai ficar desse tamanho. Cada dia menor, cada dia mais imprensado. Você abrace o que Deus tem para a sua vida, porque Deus ele não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus está falando que é para você abraçar, se lançar aos braços dele, porque ele não falha contigo. Quando meus meninos eram pequenos, eu tinha umas brincadeiras de os meninos estavam em cima do muro e eu dizia, pula, e os meninos pulavam. Muro de 1,5 metro, eu digo, pula que eu seguro. E Rebeca pulava, Marcos pulava, Gabriela pulava. Se eu não segurasse, eles se arrebentavam. Eles eram pequenos. Mas por que eles pulavam? Porque eles confiavam no Pai. Você tem se lançado dessa maneira? Ah, mas é porque eu estou com muitos projetos. Eu sei, você pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Você pode estar cheio de projetos, mas se Deus não canalizar, isso aí nada acontece. Nada, é nada. É 0 à esquerda, a 10ª potência. Nada. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você, querido, que você pode correr, você pode fugir, você pode entrar na caverna, você pode querer morar lá, você pode arrumar suas justificativas. Eu creio que você pode arrumar muitas justificativas. A grande questão é você convencer Deus. A grande questão é você convencer Deus. Convença Ele, se Ele for convencido de que você está falando o correto, glória a Deus. Mas se você não convencer a Deus, você está frito. Sabe por quê? Porque teve um homem, eu digo sempre o seguinte, o chamado é o seguinte, Deus escolhe, e aí o que é que acontece? Deus escolheu, Deus determinou, Deus deu a palavra e disse, esse é meu, essa é minha. Aí talvez você diga, mas também não vai muito da decisão pessoal. Vamos ver se é. A gente olha para a palavra de Deus e vê a vida de Saulo. Sauluzão. Saulo, por acaso, ia para a igreja naquele dia? Ia para o círculo de oração? Não, ele ia matar o povo. Aí Deus disse, vou derrubar ele do cavalo, vou chamar ele para a minha obra e vou derramar minha graça sobre ele. Qual foi a escolha que Paulo teve? Paulo, você quer levantar a mão para fazer a minha obra? Paulo, você quer levantar minha mão para ser o maior missionário de todos os tempos? Derrubou ele do cavalo, ele foi cego, foi para a casa de Ananias, aprendeu a palavra e dali para frente o Senhor tomou conta da vida de Paulo. Quando Deus escolhe, ele bate o prego e ele vira a ponta do outro lado. Vai ou vai?
É o que eu quero dizer. Vai ou vai. Agora, se você quer aprender com outro homem, eu vou te trazer uma lição. Jonas, Deus mandou Jonas uma vez levar a palavra e fazer a obra dele na cidade de Nínive. Jonas, filho de Amitai, homem influente. E aí Deus disse, vai para Nínive. Aí Jonas entra num navio, compra um bilhetezinho lá e entra num barco. E Deus deixa ele comprar o bilhete, Deus deixa ele entrar nesse navio. O navio saiu, entrou de mar adentro. Quando chegou lá na frente, o Senhor disse, agora eu vou saculejar a coisa. Água, tempestade, joga a mercadoria fora, joga tudo fora. E Jonas dormindo no porão do navio. O capitão do navio acorda ele e diz, por que tu estás... Ele disse, eu já sei o que está acontecendo. Deus me mandou para tal lugar. E Deus é Deus dos mares, Deus do céu e da terra. Me lança no mar, que essa tempestade vai acabar. E pelo menos vocês serão salvos. Ele pensou até em se suicidar. Porque aquilo ali era um suicídio. E ele se me joga no mar. Joga um homem no Oceano Atlântico para matar ele. Mas ele achava que ele poderia fazer o que queria. Primeiro ele desobedeceu. Deus mandou ele para Nínive e ele pegou um navio para Tarsis. Depois ele diz, me lança no mar porque eu morro logo, e acaba a história. Aí lançaram, mas a Bíblia diz que Deus mandou um grande peixe. Não me pergunte como ele respirou 3 dias e 3 noites, porque milagre não se explica, milagre se vive. E a Bíblia diz, depois de 3 dias, Deus mandou o peixe vomitar Jonas, sabe aonde? No lugar onde Deus queria. Aí Jonas, meu Deus, onde é que eu estou? Você está em Nínive, meu querido. Você não quis vir de navio, veio de peixe. Você escolhe. Você escolhe. Dizem que a garganta do peixe é estreita demais. Você quer ir de navio ou quer ir de peixe? Mas uma coisa eu posso te dizer, que Deus manda eu te dizer. Você vai ou vai? Amém? Você vai ou vai? Ah, não, mas eu vou analisar, vou pensar. É muita coisa e tal, barababá. Quanto mais você protela, mais a coisa aperta. Quanto mais você protela, mais Deus diz, eu tenho que apertar os parafusos para ver se ele se converte, se ela se converte, se ele muda. Ele não entende o meu recado? Aí Jonas foi, e esse foi o primeiro pregador que eu vi que ele nem acreditou no que ele pregava. Ele pregou para Nínive inteira e ele subiu para o monte para ver a cidade ser destruída, porque Deus disse, prega primeiro, porque eu vou destruir aquela cidade. Aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o rei se converteu, a rainha se converteu, a cidade inteira se converteu, e o rei mandou amarrar a boca do cachorro, do gato, mandou amarrar a boca do boi, mandou amarrar a boca da vaca, de todos os animais, para até os animais jejuarem ao Deus vivo. E toda aquela cidade jejuaram, e até os animais com a sua boca amarrada. Jonas lá em cima do monte, aí depois Deus vai lá e fala com ele e diz, Jonas, estás fazendo o que aqui? Não, estou esperando o Senhor destruir a cidade. Jonas, está esperando eu destruir a cidade? Eu não vou mais destruir a cidade. Não vai? Não vou. Por quê? Porque todos se converteram. Todos se humilharam diante da minha presença. Todos. Desce, pode descer, Jonas. Porque Nínive era considerada uma cidade muito violenta. Deus disse, pode descer, Jonas. Todos se converteram. Até os animais foram amarrados à sua boca para jejuar ao meu favor, para se consagrar. Aí eu lhe pergunto, qual foi a escolha que Jonas teve? Lembre-se que você tem um Deus que é soberano. Deus está aqui e você está aqui, ó. Sempre se mantenha nessa posição. Você não está aqui
de frente a frente com Deus, não. Nem pense, nem alimente, nem nutra isso, que isso aí é pura fraqueza. Deus está aqui, você está aqui. Deus está aqui, eu estou aqui. Eu sei o meu lugar, eu sei o meu papel. Não queira dar uma de Deus, não queira dar uma de doido, porque você vai sofrer. Deus, ele sabe trabalhar. Valorize o seu chamado. Valorize o ministério. Valorize o que Deus lhe deu. Se lance, porque Deus, ele nunca vai te decepcionar. Deus está esperando é uma atitude de fé. Deus não está querendo uma atitude racional. Deus está querendo uma atitude de fé. Porque a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. E outra, portador não merece pancada. Estou aqui como profeta de Deus nesta noite, entregando o que Deus mandou eu entregar. E é como eu falei, eu resisti até a última gota para não trazer essa palavra hoje. Mas o Espírito de Deus diz: esta é a palavra que eu quero pregar. Esta é a palavra. Valoriza o teu chamado, te dedica, investe, busca, trabalha, coloca a mão no arado da obra de Deus e não olha para trás. Se você vê a libertação que Deus deu a Ló, Deus nunca destrói o ímpio com os ímpios, nunca. Deus chegou e mandou os anjos tirarem a família de Ló, puxado pelo braço, para fora da cidade. E disse: sai e não olha para trás, a cidade será destruída. Se olhardes para trás, morrerás. Todo mundo foi, e Deus destruindo a cidade. Aí a mulher de Ló olhou para trás. Inclusive eu tive lá em Israel, está lá, que dizem que é a estátua dela, que é muito aparente mesmo, de uma pessoa. Virou uma estátua de sal, uma pedra lá. Aí eu lhe pergunto: você está olhando para trás o tempo todo? Talvez, apóstolo, não estou olhando para trás. É porque eu estou olhando, é meu futuro. Teu futuro é com Deus, filho. Teu futuro é com Deus. Teu futuro é com Deus. Deus hoje te trouxe aqui para restaurar, animar a tua vida, para tu entender que Deus, ele te escolheu no meio de tantos da tua família. Deus disse: eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Tu é meu, tu é minha. E ele te escolhe. E ele está dizendo: eu sou soberano, mas eu tenho sido misericordioso e compassivo contigo.